Boa tarde, estamos aqui no segundo podcast desse ano. Nós estamos tendo o privilégio e o prazer de trazer a Gabriele Sarmento. A Gabriele é engenheira mecânica, mestra em design, e ela é sócia do Escritório Guerra de registros, etc. No caso, ela vai esclarecer um pouco mais. E por que a gente trouxe a Gabriela para falar com a gente, né? Ok, eu desenvolvi uma tecnologia qualquer. Tá. É um aparato físico, o que eu posso fazer? Eu posso patentear, posso registrar. Eu desenvolvi um software, né? Como é que eu protejo isso? Como é que eu exploro isso? Eu posso botar restrições se alguém for produzir uma coisa que eu bolei, que eu desenvolvi, fiz um protótipo e alguém otimiza. O que dessa otimização ela é um invento novo ou parte de um princípio básico? Então, Daniel, a gente vê que isso abrange tecnologia nos mais diversos aspectos, certo? Com certeza, né? E eu acho que é um tema super relevante. Acho que a Gabriela vai falar isso também, talvez tenha essa perspectiva, né, para a gente iniciar, que como no Brasil, pelo menos é a visão que eu tenho, as pessoas não percebem o potencial que existe, né, em desenvolvimento de patentes, né? Eu acho que não é importante, né? Eu acho que é irrelevante. Não é importante. Não dá muito trabalho, não vai dar um retorno que eu acho que imagino que pode ser, né? Então acho que é um bom ponto de partida também, né, dessa nossa conversa aqui hoje, né? Como é que tu começou? Porque na engenharia seguramente tu teve muito acesso à tecnologia, desenvolvimento, etc. Como é que tu foi para esse lado assim do registro da proteção? Isso é uma coisa bem curiosa, né? Porque nós todos somos da área técnica e a gente não tem essas informações. A gente não recebe essas informações enquanto estudante ou quando a gente está numa empresa, muitas vezes, né? Tu está num setor de desenvolvimento de produto e tu não sabe que tu está desenvolvendo alguma coisa que pode ter uma exclusividade, uma proteção, e às vezes a empresa também não sabe, né? Eu caí de paraquedas nesse meio, tá? Porque eu trabalhava com manutenção e eu precisava terminar a faculdade e vi uma plaquinha de um estágio no escritório de advocacia. E eu, isso aqui não vai ser legal, né? Não é pra mim. Mas vamos lá, né? Um horário legal em Porto Alegre, não preciso viajar, vai ser legal. Aí já torci o nariz porque fui fazer entrevista com advogado, né? Já torci o nariz, isso aqui... Mas vamos lá, é 6 meses, é um estágiozinho ali só para ter a experiência e botar no currículo, né? Aí o que aconteceu? Comecei o estágio, né? Comecei a estudar, nunca tinha escutado falar, eu estava quase me formando em engenharia, nunca tinha escutado falar em propriedade intelectual. Nunca. Já tinha trabalhado em muitas empresas, né? Eu trabalhava com prestação de serviços, então cada semana eu estava num setor diferente, nunca tinha escutado falar nesse termo. Comecei a estudar, né? Nos primeiros 15 dias de estágio, eu fui numa empresa, né, para fazer um assessoramento, para aprender como fazer esse assessoramento, né? E era uma empresa de calçados, uma empresa calçadista, que eu sou fã. Eu conheço eles não vão se importar que é Calçados Bibi. Então, assim, a gente é muito parceiro, eles estão sempre desenvolvendo coisas novas, né, em relação à tecnologia de calçados. Não é uma empresa pequena, quando a gente pensa em empresa de calçados, né? Exato. Não é uma empresa pequena, que cresceu muito, tem muita coisa fantástica. E eu fiquei encantada com aquilo ali. Aí eu fiquei, poxa, mas isso aqui não é para advogado, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. E aí eu comecei a estudar realmente sobre o assunto, né? Comecei a questionar meus professores, porque a gente tinha um monte de disciplina de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projeto, que saíam coisas boas dali que podiam ser usadas, né? Tinha até uma disciplina que a gente se separava em grupos, cada um ia para dentro de uma empresa para desenvolver um produto para a empresa. Poxa, né? E esse produto? Alguns não, né? Alguns Sim. não... Mas os bons, o que se faziam deles, né? Exato. A empresa produzia. A empresa ficava com um projeto, trabalhava, fazia, mas, né? E isso me encantou, sabe?
sabe? Me deixou assim, tanto que eu não voltei para a empresa que eu trabalhava antes, né? Não, eu vou ficar aqui porque isso aqui é muito bom. E aí tu vai descobrindo essa área que não era conhecida, tu vai conversando com pessoas, inclusive dentro das empresas que eu trabalhei, né? Como é que vocês têm propriedade intelectual? Vocês trabalham? Ah, lá tem um setor lá que trabalha com marca. Tá, mas e a parte técnica? Ah, eu acho que a gente tem uma ou duas patentes. Não acha, né? Quem tem que saber disso é o pessoal aqui da engenharia, quem está desenvolvendo, né? E aí eu comecei a ir atrás, aí nessas empresas que eu conhecia, as próprias empresas assim que eram clientes já do escritório, né? Porque o que acontece também, era um setor menor já nesses escritórios, né? Existe vários escritórios em Porto Alegre que trabalham com propriedade intelectual, mas era uma coisa assim mais escondida, era um assunto que não é divulgado, um assunto que as pessoas não conhecem. Tu chegava na empresa, era um ou outro que tinha esse, mas eu não quero falar para o meu funcionário, porque se tu não fala para o teu funcionário, ele também não, né, tem que ter esse retorno. E aí não saí mais, fiz especialização na área, estou sempre estudando isso aí. O que acontece? A propriedade intelectual aqui que eu estou falando, ela é um guarda-chuva, né? Ela tem várias divisões ali dentro, né? Antes das divisões, quando tu começou a falar essa situação de desenvolver alguma coisa, né? A pessoa desenvolve. É uma coisa curiosa, no software, quando tem empresa, eu não sei se é um acordo ou se é lei, a pessoa que desenvolve o software, mas se fez na máquina da empresa, passa a ser propriedade da empresa. Eu fico pensando, se eu tiver remoto na minha casa trabalhando, continua sendo propriedade da empresa? Claro que tu vai falar daqui a pouco dos tipos de propriedade e proteção que pode ser dada. Mas essa questão do trabalho remoto não mexeu um pouco com essa questão do registro da propriedade intelectual? Na verdade, o que regula isso é o teu contrato de trabalho, né? É a tua situação da empresa. Por exemplo, se eu sou engenheira da empresa, ou se eu tenho algum cargo de desenvolvimento dentro da empresa, qualquer coisa que eu desenvolver trabalhando para a empresa é da empresa. No horário da empresa? Dentro do horário comercial? Dentro do meu horário, do meu contrato. Independente de ser em casa, na empresa ou em qualquer lugar. O serviço da empresa é propriedade da empresa. Exatamente. São situações estranhas. Por exemplo, eu estou desenvolvendo, sei lá, jogos. Aí fora do horário do meu trabalho, ou na minha casa, estou desenvolvendo esse jogo também. Ou uma biblioteca para esse jogo que a empresa pode usar. E aí fica essa situação que obviamente não vai ser uma coisa simples, né? Sempre. Sim. É por isso que tem escritórios para isso, por isso que a gente tem o CDTEC aqui na URGS também. Mas fica essa situação complexa, não é uma situação fácil de dizer assim, não, isso aqui é meu, essa biblioteca eu fiz, que pode ser utilizado nesse game, pode ser utilizado nesse software, mas eu fiz na minha casa, na minha máquina, no meu horário de trabalho. Mas Isso claro, que eu usei a tem ideia que a empresa me passou de um software. Né? Tem algumas empresas que elas já redigem um contrato à parte, tá? Porque normalmente o que é? Independente, tu tá na carteira de trabalho que tu é um projetista, aquele projeto dentro do teu horário de trabalho é da empresa e é simples, né? Mas tem algumas empresas que já colocam ali os projetos, né? Eu vou fazer um contrato específico, tá? Vinícius é meu contratado para desenvolver produto. Desenvolvendo um produto específico. Né? Mas agora temos esse contratinho aqui, ó. Nós vamos trabalhar nesse projeto. Então, se tu ficar da meia-noite às 6 trabalhando naquele projeto, também, né? Isso vai ser da empresa. E é importante, né? Tanto para a empresa quanto para o desenvolvedor ter isso bem claro para não dar problema depois. O que acontece aí, daí especificamente nesse... Só para complementar ali um pouquinho, por exemplo, eu desenvolvi alguma coisa dentro da empresa, mas eu não sou engenheira, não sou desenvolvedora, não era tua função na empresa. Eu sou recepcionista da empresa. E por algum motivo, sei lá, eu desenvolvi alguma coisa fantástica, né? Aí é complicado, né? Porque daí não é da empresa. Tá, então, Só que
o que eu estava fazendo, isso? Existe teoricamente uma vinculação entre o contrato e o cargo que tu exerce. Exato. É isso. Quando não há essa vinculação nem contratual e também o produto do desenvolvimento não diz respeito exatamente à tua função dentro da empresa, isso talvez seja um complicador. Sim. Entendi. Bem complicado. Entendi. Bem complicado. Porque aí a empresa não tem direito àquela propriedade ali, porque a minha função era outra. Claro. Só que aí vai vir aqueles argumentos do, mas tu estava usando a minha ferramenta. Que nem assim pode acontecer, né, em algum laboratório dentro de uma instituição de ensino. Né? Eu vou para o laboratório, vou aproveitar o laboratório, vou aproveitar aquela ferramenta ali e acabo desenvolvendo alguma coisa que não tem um orientador, não tem mas isso abre também um flanco interessante para a gente discutir de repente, né, Vini? Desenvolvimento de propriedade intelectual no âmbito das universidades. Sim. Né? Assim, até que ponto assim, isso vai, né, para dentro da universidade, pessoal, o que é da pessoa, o que é da universidade, é tudo uma mistura só? Pela legislação, tudo que tu desenvolver dentro da instituição de ensino vai ser da instituição de ensino. O que tem que ter cuidado é que a gente tem aí duas distinções, né? A gente tem a propriedade, né, que é a propriedade da minha invenção, que vai ser aquele produto, aquela máquina, aquele processo, e a gente tem a questão do inventor. Né? O inventor, ele não tem direito de vender, ele não tem direito em relação, exato, ele não vai ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Mas, poxa vida, né? Tu é o inventor, tu imagina assim, tu põe no teu portfólio, né? Eu tenho aqui, 10 pedidos de patente, 4 patentes concedidas, né? Eu desenvolvi aqui 10 softwares registrados aqui. É importante também, né? E daí isso é uma coisa que o inventor, o aluno, ou o funcionário pode tomar cuidado e exigir. Essa é a única exigência assim, que pode fazer né? A empresa não pode se negar, a instituição não pode se negar. O que pode ser protegido? Eu tenho uma ideia, só porque eu já conversei bastante contigo e às vezes a gente olha algumas coisas, mas o que pode ser protegido? Né? Coisas físicas, coisas virtuais, o que realmente tem categorias, né? Desses registros, dessas proteções de propriedade intelectual? Teoricamente, tudo que a gente desenvolveu, a gente pode proteger. Tá? E aí entra essa gama de proteções ali dentro da propriedade intelectual. As ideias, eu tenho um certo preconceito assim, com o termo ideia, né? A gente não protege ideia. Essa ideia, de alguma forma, tem que estar concretizada em alguma coisa. Pode ser no papel. Eu tive ideia, guarda-chuva, vou desenhar o guarda-chuva no papel, aquilo ali desenhado pode ter uma proteção. Precisa uma materialidade. Né? Precisa ter algo palpável daquela minha ideia. Né? E aí o que acontece? Cada ideia, né, cada construção que eu tiver dessa minha ideia, ela pode se enquadrar num tipo de proteção. E aí vem essas análises, né, dos tipos, e se vale a pena ou não, né? Porque tem, às vezes tu pode, às vezes tu criou alguma coisa que tu pode ter proteção, mas aquela proteção não vai te ajudar, não vai ser alguma coisa assim que, né? Não vai ter relevância. Aí o que acontece? Dentro da propriedade intelectual, entre os direitos autorais, que daí vai estar na parte de literatura, música, né? Software entra aí? O software, ele tem uma lei específica, mas ele é direito autoral. Tá? Ele está dentro de direitos autorais também. Artesanato, né? Coisas... Mas a técnica ou o produto? Produto. Quer dizer que aquelas... quando a gente vai para essa área da produção de ametista, etc., aquelas... arvorezinhas ou chaveirinho padrão que tem em tudo que é lugar, aquilo é passivo. Tudo é passivo de proteção do direito autoral. Protegeu porque todo mundo copia, mas... Quer ver assim, nessa parte tem exemplos com joias.
né? Joias com pedras naturais. O que vai diferenciar a proteção do direito autoral, né, para uma outra proteção assim mais técnica? Quando tu usa uma pedra natural para fazer uma joia, tu não consegue replicar ela. Tu não vai fazer outra exatamente igual. Tu pode usar a mesma pedra, tu pode, né, usar o mesmo processo, mas ela não vai ser igual. Então não tem escala produtiva. Certo. A lapidada pode. A lapidada vai entrar dentro do industrial. Quase bruta, então não... Direito autoral. Interessante. Que é duas grandes divisões, assim, ó, o direito autoral e a propriedade industrial. A propriedade industrial vai ter relação com o processo de produção. O processo de produção tu vai poder fazer em escala, então essa mesma joia tu faria 1000 peças iguais. Perfeito. Né? Uma pessoa que trabalha com crochê, tricô, né? Eu sou péssima para essas coisas manuais. Mas ela tem proteção do que ela cria, se ela desenvolver produtos novos, né, através do direito autoral. Né? Aí entra a questão da análise, né, porque o direito autoral não precisa de registro. O direito autoral pode ser registrado, mas no momento que tu consegue provar que tu criou, já é a tua prova de que aquilo ali é teu, de que tu foi desenvolvedor. Então ele acaba sendo mais fraco. Então, se tu publicizou, aquilo já pode ser, sei lá, botei no Instagram, botei no Facebook. Exatamente. Eu lembro de um caso que tu já tinha acompanhado, ou que a gente tinha conversado, de duas irmãs que desenvolveram o Confortinho, era uma proteção para cachorros que tinham, para não usar aquele cone da vergonha, ele era do material, era do tecido, acho. Formato e material bem diferente. Eu até perguntei, né, para ti se podia ser protegido, e no caso, elas mesmas já tinham divulgado. Elas tinham divulgado num site, se eu não me engano, alguma coisa. E aí está um cuidado muito importante que a gente tem que ter, porque o que acontece? O direito autoral ele tem esse benefício ou não de tu poder publicitar isso e mostrar, fui eu que fiz, eu fui o primeiro que postei, eu fui o primeiro que desenvolvi, tá aqui. A propriedade industrial, que daí nós vamos ter as patentes, desenhos industriais, marcas, ela requer novidade. Marca industrial? Marcas. Marcas. Sim, mas marcas está dentro de propriedade. E um processo pode ser registrado? Pode, como patente. Como patente, um processo. Interessante. Só que tudo que está dentro da propriedade industrial requer novidade. Provar novidade. Se tu publicar, tu perde a novidade. Aí tu já não vai ter proteção. E no momento que, por exemplo, um processo, né, um processo de produção, desenvolvi um processo de produção novo, tem um caso muito legal, é uma empresa que faz produtos para calçados. Esse caso específico é uma patente concedida, então eu vou comentar. É um salto para calçado feminino. Tem dentro do salto, né, tem um tubo de metal. E ela desenvolveu um processo de produção, isso já faz 15, 16 anos, onde o tubo final acabava tendo uma maior resistência. Né? Então, eles fizeram uma patente disso, né? E ganharam, tem uma patente, né, do processo de produção daquele tubo, né, daquele tubinho que vai dentro do salto. E é muito interessante porque o que acontece? Quando eles decidiram, desenvolvemos esse processo e vamos pedir patente disso, né? Porque a gente achou interessante. E foi questionado na época do porquê deles não guardarem isso em segredo, porque é um processo de produção, está dentro da fábrica, era uma fábrica pequena, né? A patente tem validade. Se eles vão ficar com aquilo ali só ali dentro, internamente, por que não deixar como segredo? Né? Tem o segredo industrial também que entra nesse guarda-chuva, né? E para mim a surpresa, e aí também a gente vai sempre aprendendo, né?
meus funcionários não são permanentes. E se um funcionário sair, for demitido, ou normalmente eles ficam no mesmo nicho. Né? Sim, vai direto para a concorrência. Vai direto para a concorrência. É literalmente proteger a propriedade intelectual que foi desenvolvida naquela empresa, naquelas condições. Pode ser risco. Tu vê, há 15 anos atrás eu não tinha essa maldade. Ou depois disso, né, a gente já fica... protege. Hoje em dia, em função de tecnologia mesmo, né, não consegue deixar nada em segredo por muito tempo. Nada. E uma pergunta assim, ó, sei lá, eu peguei um Arduino da vida, tá, que é um hardware fácil, qualquer um pode ter um Arduino, um Raspberry Pi, e desenvolvi um software específico para aquela arquitetura para fazer uma coisa. Tá? É software, mas ele precisa, para ser executado na sua funcionalidade, para fazer essa coisa diferente, ele precisa do Arduino. Eu registro isso como o quê? Software. Continua sendo software. Continua sendo software. Tem uma coisa específica ali do software, tá? O software, como ele é tratado como direito do autor, a proteção do software ele dá para o código-fonte. Né? Então, tu vai ter proteção para aquele código-fonte, naquela linguagem que ele foi feito. Tá? Então, assim, ó, nós quatro, podemos desenvolver né, um software que o resultado final vai ser o mesmo. Ele vai fazer a mesma função, vai me dar a mesma resposta, né? E cada um pode ter a sua proteção, porque provavelmente cada um vai ter a sua código-fonte distinto. Bem interessante. Mas isso, sabe que eu acho que eu imaginava que fosse dessa forma mesmo, né? Porque tu vê assim, os desenvolvedores, tu sabe isso melhor que eu, às vezes fazem o mesmo produto com linguagem de programação ou é que às vezes chega no mesmo produto. Módulos diferentes. É que chega às vezes assim, as pessoas chegam e querem proteger aquele resultado final. Né? Mas a proteção vai ser sempre para como se chegou naquele resultado final. Né? E aí a gente pode ter várias respostas, a gente pode ter várias formas de chegar. Eu posso estar falando uma bobagem, né? Eu digo, como eu sou mais externo ao assunto, né? Mas eu fico imaginando, e eu me corrijam se eu estiver errado, é bem isso, assim, por exemplo, um aplicativo de celular, assim, ou de pedido de comida, ou de pedido de carona de carro, assim, tu tem, o produto é o mesmo, né? Tu pede comida, mas são aplicativos diferentes que têm programações diferentes. É isso, exatamente, né? Exatamente. Nessa questão aí, é o caminho que tu faz para chegar naquele resultado. Tu não pode dizer que assim, o iFood só ele pode entregar comida, fazer pedido de comida, e os outros não, porque ele tem a ideia, né? Não é a ideia. Exatamente. Exatamente. É a lógica de programação que está protegida eventualmente, né? Essa questão do software aí é bem delicada, né? É bom de ter atenção, porque às vezes tu vai, conseguir, sei lá, conseguir um aplicativo que, né, vai me trazer a comida. Tô rico. Aí alguém vai ter aquele resultado, poxa, mas eu posso fazer também um aplicativo para isso. Sim. Vou fazer o meu. Aí daqui a pouco tu vai ter uma concorrência ali, porque o que eu quero é que me traga comida. Né? É porque tem diversas linguagens de programação, só nesse caso aí de app, que já fazem apps prontos, né? Então, realmente, a proteção é por código-fonte. Tá. E assim, registrei, então, que legal, registrei isso aqui, eu estou protegido no mundo inteiro, se alguém quiser explorar, vai ter que falar comigo. Você viu a resposta, mas eu tinha que perguntar. Até para a audiência entender isso, né? Cada um desses itens, tá? O software tem uma duração, a marca tem uma duração, a patente tem uma duração, cada um tem um caminho diferente. Né? O software especificamente, como ele está dentro do direito autoral, o direito autoral tu faz a tua proteção ou a tua divulgação, ou no caso o software tu pode registrar, né? Daí tu ganha um documento bonitinho, com a data, tudo. O que ajuda muito no caso de tu ter que brigar com alguém.
né? É muito mais fácil eu ter um documento ali me dizendo a data do que eu ter que, não, peraí, vou pegar lá minhas postagens do Instagram, né? Sim. Então ajuda, não é obrigatório, mas ajuda. Só que ele, por ser um direito autoral e por ter essa característica, uma vez que tu tenha essa divulgação ou esse registro, ela é válida para todos os países da Convenção de Berna. Então, sim, pega quase todo mundo civilizado ocidental. Exatamente. Exatamente. Tu sabe, Isso é bem interessante. Ela deu um exemplo agora que me fez lembrar de uma coisa que eu sempre me preocupei. Assim, na época que eu escrevia, né, textos e postava, né, na rede, assim, um texto que eu posto, né, seja lá um conto, uma poesia, assim, é um direito autoral, mas sim, se eu não fiz nenhum registro disso, né, eu simplesmente postei lá, antigamente num blog ou hoje numa rede social, né, esse texto, e eu vejo esse texto meses depois ou anos depois numa outra plataforma, né, como que eu consigo provar que eu fui a pessoa que originalmente escreveu o texto e postou o texto, né? Tem um texto lá de 2003 que eu postei num blog, na época que as pessoas liam blogs, né? E hoje eu vejo esse mesmo texto em vários pedaços no Twitter. Tu pode pegar, né, se existir ainda aquela tua postagem lá, né, tiver alguma coisa datada ali, tu pode pegar aquilo ali como prova, né? Em casos que chega assim a ter uma briga, que entra na justiça, entra uma perícia e vai atrás de IP de máquina e vai para ver onde aconteceu a primeira postagem daquela informação, daquele texto, enfim. Já aconteceu comigo. Mas tem perícia. Aconteceu comigo, ali na informática da URGS a gente praticamente fazia um TC em cada semestre para valer um crédito, né? Então aquilo ajudava porque eu já podia desenvolver parte da tese, etc. E tinha um TC que eu fiz que foi era uma monografia sobre métodos matemáticos utilizados em criptografia. Quais áreas da matemática eram utilizadas para criptografia, que eu usei como base para a minha tese, que eu queria ver quais eram aquelas que estavam descobertas. E aí, eu gerei um PDF, até botei na página, na época eu estava no 5, eu botei na página do 5, às vezes eu passava para os alunos quando queriam ver alguma coisa. E um dia eu estava procurando para tese, mas alguém deve ter escrito alguma coisa sobre isso, né? E botei o título, exatamente 100%, que legal, fui lá ver, era o meu texto que eles tiraram a capa e a autoria. Aí entrei em contato com eles, olha, muito legal, só que o meu nome sou Vinícius Gato Ribeiro, eu fiz isso daqui, eu estou estranhando que vocês estão fazendo isso. Tiraram do site, né? Mas realmente pode acontecer. Eu não sei se a gente tem mais um tempinho, né, para fazer mais uma pergunta, a gente está no nosso limite, né, mas pensando em coisas mais... A gente pode ficar falando uma sobre isso. A ideia até, Gabriela, foi bom falar isso. A patente, marca, desenho industrial, segredo. A ideia é mais de um momento algumas pessoas virem falar, até porque tem coisas muito dinâmicas que acontecem. Tem mais uma oportunidade de a gente conversar. Nós gostaríamos de falar sim, mas... com certeza a gente vai querer... assim, eu acho que já apareceu tanta coisa legal. E uma que, pensando justamente nessa coisa mais moderna, mais contemporânea das redes, novamente. Uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida, que eu vejo acontecer nas redes sociais, por exemplo. As pessoas repostam material de terceiros. Né? E muitas vezes eu vejo, assim, principalmente na minha área de engenharia, que o pessoal reposta ali, uma coisa que aconteceu numa obra, ou um sistema construtivo, alguma coisa, e eles repostam e eles botam lá embaixo, principalmente nesses canais, assim, todos os direitos reservados ao autor. Qualquer coisa, mande uma DM para retirar. Né? Aí, assim, basta isso para ele não configurar que ele está reproduzindo sem autorização? Ou tem alguma outra ferramenta? Tem algumas informações que a gente pode divulgar, né? Que a gente pode postar, desde que a gente informe de onde ela saiu, né? A origem ali, que não tem prejuízo nenhum. Né? Mas isso é muito
muito genérico, assim, né? Pois é, eu acho que é bem controverso, né? Assim, até porque, se a gente for pegar, assim, se a gente for entrar na lei a fundo, né? Vamos supor que eu tire uma foto nossa aqui, agora, né? Eu não poderia postar ela no meu Instagram sem que vocês me autorizassem. Né? Se fosse para analisar o negócio... Na assim, letra fria da lei, exato. Né? Mas assim, ó, normalmente, estou postando uma informação que um de vocês postaram, ou passei em algum lugar, vi uma obra, alguma coisa ali, tirei uma foto, né, uma construção, alguma coisa assim, arquitetônica, que eu achei legal ali. Se tu mostrar a fonte e isso não for mentira, né, dificilmente tem algum problema ali. Mesmo que não considere alguma coisa que dê lucro, por exemplo. Tu está monetizando isso. Alguma coisa que eu monetize, não, né? Tu não, eu fico não vendo monetizar, não. Nesses... Monetizar não pode. É que nem um exemplo assim mais palpável, que nem uma marca, né? Sei lá, pega uma marca qualquer, né? Windows. Né? Eu posso postar sobre a marca, eu posso postar o logo ali na minha rede social, eu posso mencionar produtos dela, né? Não tem problema nenhum. É uma marca, existe, é registrada, todo mundo conhece, né? Estou mencionando ali qual é a marca. Eu não posso lucrar em cima disso. Se eu começar a dizer assim, ó, eu estou postando isso aqui do Windows para vocês porque eu fiz um trabalho específico para eles, eu desenvolvi isso aqui. Sim. Né? Não pode. Não pode. Assim como é uma mentira, né? Reza a lenda que a empresa do Bill Gates quis registrar os números 7, 8, 9 e 10 para que ninguém utilizasse esses números como marca. Tudo bem que é coisa dos Estados Unidos, mas pode registrar um número, pelo amor de Deus. Não. Realmente eles não permitem. Tem algumas coisas assim, até questão de marcas, né? Se a gente for analisar assim, questão de marca mesmo, a gente vê que tem muita marca concedida com termos comuns, né? Com palavras comuns. Mas se tu for entrar no registro, é aquele logo que tem proteção, é aquele termo, né? E como é que tecnicamente se avalia, porque é uma imagem, né? Como é que se avalia similaridade ou não, originalidade ou não na marca? É uma situação complicada, né? Se eu escrevo Agroatec assim, mas eu fiz um outro fonte, botei um monte de cores e tal, é uma outra marca? Depende a área. Por exemplo, eu estou com isso aqui para um podcast, para uma questão de uma instituição de ensino, né? Eu peguei esse mesmo agora Tech e vou vender sapato. Né? Na questão das marcas, elas estão vinculadas sempre a uma classe. Essa classe está relacionada com o serviço que ela vai apresentar. Né? Pega assim, por exemplo, caso de aula, né? Veja, a revista Veja e o Veja Produto de Limpeza. Né? E assim, tem vários outros produtos. As classes que eles representam têm que ser distintas. Né? É claro que no Veja, por exemplo, a revista, né? Se eu for abrir uma instituição de ensino com o nome Veja, pode ter uma confusão, né? Então provavelmente não iria passar. Né? Existe essa análise. Essa análise normalmente é feita antes de eu pedir a marca para o governo, lá para o INPI, né? Se faz essa análise. E ele vai me fazer essa análise. Né? Obviamente são pessoas que fazem, pode haver falhas, pode ter de tudo, né? Mas essa análise é feita antes dela ser concedida. Eu acho que nós vamos ter que... Com certeza, outras vezes, não tem dúvida. É muito legal. Embora, como tu falou, do direito, um advogado ia ser chato, realmente não tem nada de chato, né? Acho muito bacana. Muito legal. É isso que é surpreendente, é muito interessante. E se a gente for pegar assim, casos práticos, a análise é totalmente técnica.
Né? A parte do advogado chega lá no final, você tem que brigar. Né? Não teve jeito, vamos ter que brigar, vamos ter que ir para a justiça. E outra coisa, né? Muitas vezes a gente tem que explicar para o advogado isso. Claro. Ele não sabe a parte técnica. Claro. Exato. Né? Exato. Então é muito interessante. Muito interessante mesmo. Certamente teremos mais capítulos, eu acho, né? Sinta-se convidada desde já, né? Adoro falar sobre esse tema. Bom, acho que com isso a gente pode encerrar então, né, Vini? Quer fazer algum comentário adicional? Muito obrigado, e só lembrando que os participantes do nosso podcast implicitamente já autorizam o uso da sua Então, obrigado. Quero agradecer a todos que assistiram, né? Agradecer a Rayana, que está nos dando suporte técnico aqui, como sempre. E até a próxima, então, né? Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Até. Até mais.